enquanto não desejava receber aquilo em seu íntimo, a se tornarem seus filhos. Passaram a lutar como animais ferozes numa mesma jaula, se agredindo, mordendo e ferindo. Como espíritos, no campo do sexo haviam sido gozadores dos mesmos prazeres. No entanto, como almas a formarem corpos dentro de outro corpo, isso lhes produzia terrível repulsa, tão forte que os espíritos responsáveis por tal processo atuaram em benefício dos três, produzindo-lhes o sono espiritual para que não viessem a entrar num estado alucinatório ou mentalmente desequilibrado. A associação de longo curso no prazer e no vício ganhava, a partir daquele momento, a oportunidade de maior entrelaçamento para que todos os envolvidos aprendessem a se suportar e se entreajudar, trocando suas vibrações de insanidade e loucura pelas do afeto verdadeiro, construído desde as pulsações uterinas. Naturalmente, entretanto, entre os três, ainda não havia os antecedentes do afeto. Apenas as expressões do gozo e da sensualidade lhes marcavam a aproximação, sensações estas que, mutuamente exploradas e usadas, acabaram por definir os contornos da experiência reencarnatória que os esperava, incontinenti, para os reajustes necessários. Usando o sexo como arma, agora os três se viam comprometidos ao mesmo destino, como um tiro que sai pela culatra. Enquanto isso acontecia, o espírito de Marcelo, desligado do corpo físico, assistia, assustado, àquela cena na qual os três, unidos pelo perispírito de Sílvia, se debatiam, se mordiam como feras amarradas umas às outras e, por fim, eram conduzidos a se prenderem ao corpo carnal da mulher, como se tivessem se tornado inimigos repentinamente, até que as ações magnéticas que ele não conseguia identificar, oriundas das entidades amigas, tivessem-lhes produzido sono reparador em todos eles. Marcelo, no íntimo, não imaginava que da sua união sexual com Sílvia havia se originado o processo de renascimento daqueles dois espíritos. No entanto, uma sensação de repulsa contra a moça cresceu em sua alma. Aquela mulher o havia usado, pensava ele, enquanto vi, sem entender como era isso possível, a alma de Sílvia penetrar seu corpo despido sobre o leito, desaparecendo no vaso carnal que lhe marcava a identidade na presente encarnação, enquanto que o chefe e Juvenal, agora atontados pelos fluidos anestésicos, sem entenderem o porquê da sensação de prisão a que se viam retidos, se mantinham orbitando a atmosfera de Sílvia, naquele quarto, como dois loucos amarrados que se vissem impedidos de sair. Lentamente, começariam a perder a própria forma, passando pelo processo de restringimento e de ovoidização e, penetrando o útero da futura mãe, ali se asilariam, desaparecendo de todas as vistas que os buscassem. Estava terminado o primeiro estágio da união compulsória dos obsessores sexuais da mulher que tanto usara da própria sexualidade desregrada como fonte de prazer e de poder. Gabriel, a partir daquele momento, não precisava se fazer tão tolo quanto parecia, já que, agora, não mais se encontrava no meio dos dois imperfeitos espíritos, podendo apresentar-se aos olhos de todos então, como entidade que já se ocupava com a prática do bem, na condição de espírito benevolente em que já estagiava, ainda que continuasse a aparentar os defeitos físicos que o caracterizavam. Não é adequado, ainda, Gabriel, que você deixe a forma que marcou a sua última existência, porquanto muitos asseclas de presidente, serviçais da organização o procurarão pedindo informações sobre o paradeiro dos nossos dois irmãozinhos. Eu imaginava isso também, respondeu Gabriel ao instrutor Félix. E como se estivesse solicitando as diretrizes a serem observadas a partir daí, escutou do mesmo espírito amigo as informações que procurava, você se manterá como antes e responderá aos que o procurarem pedindo informações,
que os dois se despediram dizendo que se afastariam no cumprimento de outras tarefas, deixando você junto de Letícia, a jovem que vai precisar muito de nossa ajuda no momento oportuno. Sim, paizinho. Farei como orienta. Enquanto isso acontecia no plano espiritual, Sylvia acordava no corpo carnal guardando a estranha sensação do sonho tenebroso que acabara de ter, atribuindo as visões horripilantes ao pesadelo rotineiro que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Ao seu lado Marcelo ressonava. Por um momento, a mulher eufórica e depravada se viu cansada daquele tipo de emoção. Ainda que não culpasse o homem que dormia ao seu lado, seu estado de fêmea desajustada conflitava com a noção de mãe de seu filho adolescente. A sensação da maternidade despertava em seus sentimentos e, por um momento, Sylvia se sentiu suja e indecente. Levantou-se e foi ao banheiro em busca de água limpa na qual pudesse lavar o corpo como quem se sente lavando a própria alma, desejosa de novo rumo para sua vida. Marcelo, minutos depois, acordava com o ruído do chuveiro. Ergueu-se e tratou de recolocar as próprias roupas. Uma sensação de culpa visitava seu íntimo. Seu espírito não sabia dizer porquê, mas, naquele momento, a presença de Sylvia lhe causava repugnância. Não gostaria de voltar a envolver-se com essa mulher, mistura de serpente e fada, manipuladora das fraquezas masculinas e perigosa jogadora. No entanto, refreou qualquer postura repulsiva até que conseguisse sair daquele ambiente e afastar-se dela. Já se haviam passado mais de 4 horas desde o momento de sua chegada ao quarto. Não imaginava ele que, dentro de algumas semanas, aqueles minutos de excitação e leviandade iriam se transformar numa complicada dor de cabeça, quando sua condição de masculinidade seria desafiada pelo efeito de seus atos, convocando-a a assumir, como homem, as consequências de seus atos sexuais irresponsáveis. 32. Terça-feira, 3. O motel, proteção aos bons. Enquanto tudo isso acontecia na suíte de Marcelo e Sylvia, voltemos um pouco no tempo para observar os fatos que envolveram nossas personagens Marisa e Glauco, quando, finalmente, a esposa de Marcelo conseguiu que o rapaz a levasse para dentro do quarto respectivo, aquela suíte que se encontrava defronte da ocupada por seu marido traidor e Sylvia. Abandonando a crise nervosa e agressiva, adotou a estratégia do abatimento emocional, vertendo copiosas lágrimas. Sua mente estava em perfeita sintonia com os espíritos que a intuíam nos planos de conquista, manipulada pelas forças inferiores que se uniam harmoniosamente aos seus interesses, tanto relacionadas às entidades da organização quanto aquelas vinculadas às ações encomendadas através da malfadada médium Mércia. Como já falamos anteriormente, possuindo motel, inúmeros quartos e ambientes destinados à satisfação da sexualidade física, havia, no mundo espiritual que lhe correspondia, os correspondentes palcos para a participação de todo o tipo de espíritos. Por isso, o ambiente do quarto de Marisa e Glauco era absolutamente idêntico àquele da suíte onde Marcelo e Sylvia davam vazão aos seus impulsos instintivos. Arquibancada repleta, como se cada quarto fosse um palco preparado para o desfrute e a participação das centenas de entidades inferiores que se ajuntavam na atmosfera daquele centro de desgastes emocionais. E havia protagonistas variados para os mais diversos tipos de experiências carnais, dependendo do espetáculo que se observava no interior de cada suíte. Em umas se concentravam entidades que se ligavam às práticas sadomasoquistas, relembrando os antigos tempos de barbáries, aselvajando-se nas mesmas atitudes. Em outros, se congregavam espíritos vinculados aos excessos de vícios químicos.
Outro grupo preferia assistir e participar de orgias coletivas, enquanto mais alguns se dedicavam ao desfrute das emoções ligadas às relações homossexuais. Cada quarto, assim, apresentava seu espetáculo e era povoado pelo tipo de espíritos que a ele concorria, segundo seus desejos idênticos. Naturalmente que não nos colocamos aqui como juiz de costumes, buscando apor o selo da condenação nas diversas relações físicas às quais o ser humano se permite. Cada qual tem liberdade para adotar os caminhos que deseje e, na esfera do espírito, não há ninguém com competência para intervir na consciência de cada um. Apenas estamos relatando cenas presenciadas por nós, como espíritos amigos dos encarnados, para que, naqueles que estejam abertos ao entendimento sobre as questões vibratórias e de sintonia, tais informações possam ajudá-los na reflexão e na avaliação do que lhes seja conveniente ou adequado. Encontramos nas reflexões do apóstolo Paulo a exortação que nos recorda, em linhas não textuais, que nem tudo que nos seja lícito, na verdade, efetivamente, nos convém. Por isso, queremos abordar esta delicada circunstância não sem ressaltar o direito de cada qual em adotar para si as atitudes que mais lhe pareçam convenientes, aprendendo que todas as nossas ações correspondem a reações equivalentes, no âmbito de nossa existência. Inúmeras obsessões são costuradas nos penumbrosos locais destinados a tais encontros. Dores futuras são semeadas quando nossos espíritos se permitem a adoção de comportamentos desajustados ao equilíbrio da alma. Da mesma forma que um médico pode ressaltar ao paciente os malefícios do fumo, da gordura, do sedentarismo ou de outros hábitos, mostrando-lhe as consequências perigosas da continuidade de tais práticas sem, com isso, impor ao seu cliente a modificação de comportamentos, também procuramos fazer pensar o leitor acerca das leis espirituais que governam a vida, para que, com tais conhecimentos, possa julgar quais as melhores atitudes a serem seguidas. Reconhecemos que tais locais de encontros sexuais não albergam apenas pessoas que se queiram usar fisicamente, sem responsabilidades afetivas. Sabemos que inúmeros seres que se amam se encontram em tais locais para as trocas afetivas e, nessas condições, são também auxiliados por entidades amigas que, a muito custo, procuram estabelecer uma proteção vibratória que vise diminuir a ação curiosa de entidades pervertidas, acostumadas a atacar as pessoas invigilantes. É natural que a afetividade sincera santifique a união física, quando seja a base sobre a qual a sexualidade se exercite. O que queremos lembrar, no entanto, é que a psicosfera de tal ambiente, destinado aos encontros e práticas inferiores da sexualidade, acaba viciada pela emissão mental de péssimo teor fluídico, com as energias correspondentes impregnando-se em toda a atmosfera física e espiritual, sendo de difícil isolamento por parte das entidades amigas que acompanhem os que escolhem a troca afetiva em ambientes assim poluídos. É a mesma coisa que se escolher para palco de um casamento, não a igreja de sua crença, o cartório oficial, mas, ao contrário, o cume nevado de uma montanha, a areia escaldante do deserto. Naturalmente que se poderá celebrar a cerimônia de união nessas condições anômalas. No entanto, isso será muito mais complicado e não se conseguirá repetir a nobreza, o clima e a beleza que se encontram em uma cerimônia tradicional. Por esse motivo é que as uniões sexuais que se baseiam nos laços sinceros do afeto e não sejam um exercício carnavalesco das virtudes viris ou feminis, nos certames da intimidade sem compromisso recíproco, podem contar com a ajuda e proteção de entidades generosas que se postam como soldados tentando manter, no ambiente, a atmosfera de equilíbrio que o afeto justifica. Entretanto,
Tal linha de guarda sempre se vê mais vulnerável aos ataques inferiores quando o ambiente circundante não se veja neutro, mas, ao contrário, esteja poluído por espíritos de péssima estirpe, gozadores e exploradores do prazer carnal, cujas emissões magnéticas deletérias empesteiam a atmosfera mental dos encarnados que ali se achem, despertando neles a impulsividade euforizada, sobretudo quando as partes acabem por se permitir desfrutar do cortejo das cenas e imagens berrantes e pornográficas, provocadoras das sensações erotizantes nos seus mais diversos contextos ou modalidades. Imagens arquivadas no pensamento correspondem a arquivo que pode ser acionado a qualquer momento por qualquer tipo de espírito, a transformar-se em ponto de apoio para algum tipo de ação subliminar, através das sugestões sutis lastreadas na rememoração das ideias e cenas guardadas no íntimo de cada um. Por tal motivo é que os desequilíbrios da sexualidade acabam vulnerando um acentuado número de homens e mulheres no mundo, já que todos carregam no próprio um arsenal de vivências de outras vidas nessa área, a confundirem exercício natural da sexualidade responsável com a desesperada busca pelo esgotamento dos prazeres. E tais tendências, ainda que, na presente encarnação, estejam transitoriamente eclipsadas pelo véu do esquecimento, acham-se latentes e pulsantes no íntimo de cada um, latência da qual podem ser despertadas pelas imagens provocantes ou pelas insinuações mentais que se baseiem nelas, fazendo cada um relembrar-se dos prazeres ilícitos e sensações excitantes que já fizeram parte de suas experiências passadas. Para a maioria dos perseguidores invisíveis, o processo de prejudicar os encarnados com fraquezas na área da sexualidade se resume, muitas vezes, em fazer com que eles se recordem dos prazeres das primeiras transgressões. A partir daí, como um pavio de pólvora que se acende, geralmente o próprio encarnado invigilante trata de dar continuidade aos seus desatinos, envolvendo-se na trajetória descendente, até que se veja enterrado até o pescoço no lodaçal da permissividade. Desse ponto em diante, mais fácil será para que as entidades inferiores o controlem ou o manipulem. Não queremos dizer, no entanto, que o encarnado esteja incapacitado de levantar-se do erro, porquanto, a qualquer momento em que sua vontade de correção apresentar os sinais verdadeiros, mãos luminosas estarão estendidas para fazê-lo superar o movimento de queda e, ensinando-o com os próprios equívocos, apoiarão seus esforços de reerguimento. Em face dessas peculiaridades é que nos permitimos este pequeno hiato na narrativa para ressaltar ao leitor o fato de que este relato não se prende a um interesse moralista e maniqueísta de taxar os que se servem desses locais para a prática informal da sexualidade como condenados aos suplícios do inferno. O que desejamos é trazer ao pensamento a lembrança de que a afetividade verdadeira santifica qualquer atitude. No entanto, sempre que pudermos exercitá-la nos ambientes menos poluídos, melhores sensações poderemos aurir de seu exercício, garantindo-nos a paz e o equilíbrio das forças. De onde será mais agradável observar e desfrutar o exuberante nascer do sol, do alto de uma montanha arejada pela brisa ou do interior de um chiqueiro de porcos? Assim, no quarto de Marisa, as entidades inferiores se aglomeravam da mesma forma que nos outros. No entanto, para surpresa de muitos, a atmosfera espiritual da mulher era absolutamente diversa da que Glauco emitia. Parece que, alertado pela proteção espiritual que o acompanhava, sem que, com isso, interferisse no seu poder de decisão, Glauco se mantinha postos contra qualquer tipo de sensação inferior. Ao seu redor, um halo de vibrações luminosas era produzido pelo exercício da própria vontade, do seu próprio estado de vigilanciamento a controlar os influxos de seus pensamentos e comandar a reação de seus desejos.
Ele já se vira errando em outras épocas de sua vida e ainda guardava no imo da alma as cicatrizes dolorosas de seus equívocos, muitos dos quais tiveram por cenário quartos como aquele, cheios de espelhos, de provocações e confortos a amolentar as defesas do espírito em função das exigências do corpo. Já Marisa era uma perfeita marionete nas mãos das entidades. Inúmeros espíritos convocados pelo compromisso estabelecido entre Marisa e Mércia ali estavam, buscando a todo custo se fazerem sentir e envolver Glauco. Ao redor de seu halo de força positiva, mantido por uma consciência clara e lúcida, inúmeros espíritos escuros tentavam uma brecha na defesa para instalarem-se nos terminais mentais do rapaz. Era uma luta que não se constatava pelos olhos da carne, mas que, aos olhares dos espíritos, era perfeitamente visível, como se uma fortaleza estivesse sendo atacada por todos os lados. Vendo que esses esforços eram vãos, os que dirigiam o pensamento de Marisa gritaram-lhe aos ouvidos: ousadia, ousadia, precisamos que você o provoque. Sem ouvir tais ordens com os ouvidos da matéria, tal determinação caiu-lhe na mente espiritual como se a forçasse a agir com rapidez, caso desejasse aproveitar a oportunidade rara. Sentindo-se determinada a aproveitar todas as chances, Marisa passou ao ataque, enquanto que Glauco buscava contornar a situação de maneira cavalheiresca e fraterna. Calma, Marisa, tudo tem uma explicação. Não se desespere. Você não pode se entregar assim à revolta, Glauco. Eu não sei mais o que fazer de minha vida. Sempre amei esse homem que está dormindo com outra bem na minha cara. Não há nada pior para a estima de uma mulher do que se ver trocada nestas condições. Vendo que Glauco escutava seu desabafo e, inspirada pela própria astúcia conjugada com a das entidades que a exploravam, Marisa continuou: eu me sinto um traste, uma criatura desprezível, Glauco. Sempre procurei fazer tudo o que esse cara queria de mim, correspondendo a todos os seus caprichos nos momentos de intimidade. Jamais lhe neguei nenhum tipo de prazer, nem deixei de atender aos seus desejos de modelar meu corpo de acordo com a moda ou com suas vontades. Submeti-me a cirurgias, dediquei-me a sessões de musculação, usei remédios para manter a forma, persegui o número do manequim que mais lhe agradasse. E misturando um estado de lucidez com algumas atitudes próprias de uma alucinada, Marisa passou a erguer o tom de voz, falando e tratando de arrancar com violência a blusa, como alguém que desejasse se exibir a fim de mostrar a outro homem a sua condição de beleza física ultrajada pelo esposo que a desprezara. Veja, Glauco, eu sou uma bruxa, por acaso? Se eu sou repulsiva, me diga. Fale com sinceridade. Pelo amor de Deus, me confirme aquilo que estou sentindo sobre mim mesma. E a cena grotesca se apresentou aos olhos atônitos de Glauco. Um corpo esbelto e lindo surgia, provocante. Favorecido pela roupa íntima estrategicamente escolhida visando aquele exato momento, Marisa se apresentava ostentando porte feminino extremamente atraente, além de realçar sua beleza com o toque do perfume de Gláucia, sua noiva. Nesse exato instante, as forças vibratórias agressoras se fizeram mais ativas, acercando-se ao máximo das defesas de Glauco. A atmosfera de luz que existia à sua volta foi reduzida na expressão, em face de sua sintonia com a beleza física daquela mulher, a despertar em seu instinto masculino a curiosidade e, quem sabe, o desejo. Não havia, entretanto, capitulado como era de se esperar. Glauco se mantinha no mesmo lugar onde estava, enquanto Marisa seguia despindo-se para se exibir e provocar o desejo do homem que tinha sob suas garras. Tal comportamento da moça era temperado com uma atmosfera de semidesequilíbrio, como se estivesse se conduzindo assim por causa de seu estado emocional abalado, em decorrência do flagrante de infidelidade do marido.
Vendo que Glauco não cedia como era de se esperar, a plateia de entidades que assistia, excitada, àquela cena, sabendo que tudo não passava de uma estratégia da moça para envolver o rapaz, começou a manifestar-se. Vamos lá, mariquinhas. Mostre que você é homem, gritavam uns. Sua bonequinha medrosa. Onde é que você deixou sua saia? Explodiam outros. Aproveite, seu frouxo. Veja a mercadoria que está nas suas mãos. Vai querer que outro a desfrute? Eram petardos vibratórios que caíam sobre as defesas diminuídas de Glauco, fustigando em seu equilíbrio. Ao mesmo tempo, os dirigentes da estranha exibição passaram a induzir Marisa a tomar as atitudes finais, com as quais pretendiam comprometer o equilíbrio de Glauco. Ataque, ataque, mulher, é agora. Ao ataque. Marisa sentiu a ordem emanar dentro de seu ser e, então, mais do que depressa, acercou-se do rapaz e envolveu-o com seus braços, apertando de encontro aos seios despidos. Diga-me, Glauco, eu causo asco nos homens? Falou Marisa em uma voz a pedir dele uma demonstração carinhosa que a salvasse da ideia de mulher repulsiva. Esfregando-se no rapaz, Marisa procurava despertar em seu íntimo o desejo de homem ao contato com uma fêmea que se oferecia. Afagando-lhe os cabelos, Marisa beijava-lhe o pescoço enquanto a cena continuava a produzir nos assistentes invisíveis os aplausos e as exclamações de euforia. Isso. Até que enfim. A coisa estava muito demorada. Vamos logo. Queremos espetáculo. Glauco se encontrava em uma delicada situação. Não desejava tornar mais delicado o estado psicológico daquela mulher que se queixava da traição. No entanto, tinha sua consciência desperta para os deveres morais com Gláucia, deveres que um dia já havia negligenciado e amargado a difícil colheita da vergonha. Apesar do avanço arrojado de Marisa que, até aquele momento, não contara com qualquer recusa por parte do rapaz, a atmosfera espiritual luminosa de Glauco, ainda que parcialmente reduzida no primeiro instante, voltou a reassumir a forma anterior, agora vitalizada por um brilho ainda mais forte. E para os seus amigos espirituais, que até aquele momento estavam acompanhando a cena sem interporem qualquer defesa para não lhe prejudicar a vontade pessoal necessária ao testemunho que precisava enfrentar com suas próprias forças, foi uma alegria imensa quando repercutiu no ambiente espiritual daquele quarto de luxúrias e decomposição moral, proveniente do pensamento de Glauco, as palavras maravilhosas e salvadoras: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Enquanto Marisa o abraçava e tentava provocar seus instintos viris, o pensamento de Glauco, identificando o desejo de vencer aquele teste difícil para suas inclinações equivocadas e seus vícios de outros tempos, se voltou para Deus, a fonte das forças, a usina de energias protetoras e reequilibrantes da alma. Uma saraivada de xingamentos e humilhações ainda mais pesadas e inadequadas para se transcreverem aqui partiu da plateia, revoltada com aquela que era considerada, por tais espíritos infelizes, uma conduta covarde e indigna de um homem. No entanto, a oração mental rápida e sincera, proferida na exiguidade daqueles instantes difíceis de tentação absoluta para sua tempera masculina, fora suficiente para angariar a resposta imediata das forças do bem que acompanhavam, igualmente, o desenrolar dos fatos naquele ambiente. Os mentores espirituais presentes, que até então eram invisíveis a todos os demais espíritos levianos que tentavam se locupletar com as baixas emoções em jogo, uniram-se em preces, como a despertarem uma chuva imediata de forças superiores, iluminando aquele quarto e imobilizando todas as entidades trevosas que, dali, não conseguiram escapar, como se tivessem sido presas por um poderoso imã aos próprios lugares. Alfonso e Félix,
que se revezavam entre os dois quartos onde as nossas personagens escolhiam seus destinos, entreolharam-se, contentes e disseram, quase que em uníssono: Nosso irmão pede a ajuda de Deus. Vamos. Ele está vigilante e o pai nunca se esquece de seus filhos. Ah! Queridos leitores, se soubéssemos usar a oração com a unção da verdade e a força da fé, quanto pouparíamos em dores ou desajustes nas horas cruéis de nossos destinos. Algumas singelas frases que canalizavam um grito de socorro na hora da fraqueza moral, se fizeram suficientes para que os céus se abrissem e as forças superiores viessem ao encontro daquele que se confessava frágil, mas que tinha desejo de resistir ao mal. Era Glauco quem tinha que escolher, sozinho. No entanto, ao pedir ajuda, demonstrou sua disposição de resistir ao erro que já o havia ferido outrora e, assim, permitiu que os espíritos que vigiavam se mobilizassem em seu socorro. O choque fluídico foi imediato. Todas as entidades negativas do ambiente se viram bloqueadas pela excelsa força luminosa que chegava de mais além. Como que por encanto, Glauco se vira fortificado e, inspirado pela lembrança de Gláucia, lembrança essa reforçada pela exalação perfumosa que partia de Marisa e que correspondia à memória da companheira, afastou de si a jovem alucinada, jogando-a sobre a cama, com certa dose de energia decidida. Assustada com a reação, aquela mulher que jamais se vira recusada nos oferecimentos levianos que tivera na vida até aquele dia, avaliava, por primeira vez, a vontade masculina contrária às facilidades sexuais promovidas por ela. Com os olhos arregalados, como que não acreditando no que estava vendo, Marisa gritou, com voz de infeliz: Pois então você também me repudia, Glauco. Sereno, mas firme, envolvido pela ação determinada dos espíritos amigos que o sustentavam na decisão que escolhera, Glauco respondeu: Você é mulher atraente e digna demais para se oferecer dessa maneira. Qualquer homem de bom gosto se veria muito honrado em ser companhia a uma mulher como você. No entanto, Marisa, cada um de nós tem sua vida e tem seus compromissos. E se você se permite descer a ladeira da insensatez porque seu companheiro, supostamente, a está traindo, eu não pretendo fazer o mesmo com aquela que amo e a quem respeito com todas as forças de minha alma. Por mais vantajosa que me seja a sua oferta, Marisa, Gláucia é tão credora de meus carinhos que o mais alucinante prazer que desfrutasse com seu corpo escultural, Marisa, não justificaria uma só lágrima da mulher que amo. Vista-se que vamos embora daqui. E como ela se fizesse de desentendida, Glauco completou: se não desejar se vestir, deixo suas coisas na garagem e você trate de ir de táxi. Sem a ação direta das entidades obsessoras, agora bloqueadas sem ação, Marisa percebera com facilidade que as coisas não tinham transcorrido como seus planos desejavam. Assim, ainda que mantivesse o coração azedado pela conduta firme de Glauco e, a partir daquele momento, o mesmo rapaz se tornasse seu adversário, seu inimigo pessoal, sabia que não poderia permanecer ali, ao Deus dará. Tratou, então, de arrumar-se como podia, observando que boa parte dos botões de sua blusa haviam sido arrancados quando de seu esforço de despir-se repentinamente. Mesmo assim, procurou fechá-la como lhe fosse possível, inserindo-a na saia, na altura da cintura, ao mesmo tempo em que tentava recompor o penteado desconjuntado. A maquiagem borrada seria impossível modificar até que chegasse em sua casa. A mágoa contra Glauco crescia a cada minuto, como se a culpa de tudo aquilo fosse dele. Não lhe ocorria o fato de o mesmo estar ali com a sincera disposição de auxiliá-la, tentando evitar um desenrolar trágico para o flagrante de traição. Quisera usar a infidelidade do marido como pretexto para facilitar a intimidade com Glauco,
ao mesmo tempo em que obteria provas fotográficas contra o esposo, que saberia usar no momento adequado para tirar vantagem ou prejudicar Marcelo. Precisava, assim, sair dali na companhia daquele rapaz agora detestável. Entrou no veículo de Glauco, fechando a cara enquanto o rapaz manobrava a cobertura que vedava a garagem para sair. Tinham-se passado quase 2 horas desde a chegada de ambos ao motel. Marisa agarrou sua bolsa, a máquina fotográfica e, confundida pela postura reta do noivo de Gláucia, sentia-se rebaixada moralmente diante dele, ainda que procurasse manter a pose de indignação. Pensava em devolver-lhe a ofensa, um dia, humilhando igualmente. Lançar algum boato sobre a sua masculinidade, no ambiente dos amigos comuns, dando a ideia de que se tratava, na verdade, de um rapaz afeminado, poderia ser uma das formas de se vingar daquele desaforo. De um jeito ou de outro, Marisa iria dar o troco àquela que considerava uma afronta, quando se reduzir à condição de vulgar prostituta, imagem que, efetivamente, a representava com perfeição, no exato momento em que pretendia se entregar como mulher apaixonada. O carro rolou na direção da saída. Por excesso de cortesia, Glauco pediu à atendente que verificasse a conta e procurou quitar o tempo ali decorrido, esperando a abertura do portão que dava acesso à rua. Assim que tudo se fez conferido e pago, foi franqueada sua partida, descendo a rampa, sem imaginar que, logo mais adiante, seu cunhado Luiz, conversando com Gláucia, sua noiva, estavam dentro do carro do primeiro, esperando por ele. Tão logo Luiz vislumbrou o carro descendo a rampa, abriu a porta de seu veículo e se postou no meio da rua para interromper a passagem de Glauco. Vendo o cunhado de plantão no meio da passagem, pôde imaginar que aquela situação iria produzir desdobramentos desagradáveis em sua vida. Não sabia, entretanto, que logo depois de parar, atendendo a um sinal de Luiz, Gláucia sairia pela outra porta do veículo e viria na direção do carro do noivo, com o olhar assustado de alguém que não acreditava no que estava vendo. Nesse momento, Marisa percebeu que poderia exercitar magistralmente a sua contrariedade. Vendo a noiva vindo em sua direção, ainda que mantivesse a consciência tranquila, Glauco se fez lívido por imaginar tudo o que poderia estar passando-lhe pelo pensamento e pelo sentimento. Abriu a porta do carro e se colocou pronto para conversar com a companheira. Visivelmente nervosa, ainda que se esforçasse por se manter equilibrada, Gláucia exclamou: Glauco, o que está acontecendo aqui? Gláucia, se você souber escutar, posso lhe explicar tudo. Explicar o inexplicável? Gritou Luiz, alucinado e envolvido por Jefferson, o espírito perseguidor. Você foi pego com a cueca suja de batom e está querendo explicar o quê? Notando que o irmão de Gláucia não permitiria qualquer entendimento, Glauco limitou-se a exclamar, sucinto: estive aqui para tentar evitar uma tragédia, na qual Marisa ameaçava matar Marcelo, que está aí dentro com uma amante. Que piada de mau gosto, respondeu, arrogante, Luiz. Gláucia, então, olhou para dentro do veículo para constatar se, em seu interior, era realmente Marisa quem se encontrava. E, então, maldosa e cheia de desejo de infelicitar a vida afetiva de Glauco, a jovem, ousada e desequilibrada, agora já sem a companhia intensa das entidades negativas que a acompanhavam, tratou de afastar as 2 frentes da blusa sem botões, deixando todo o seu colo à mostra, como a envenenar o olhar da noiva do rapaz, insinuando que, na verdade, ambos haviam se dedicado a intimidades inconfessáveis, como poderia se provar pela condição de suas vestes. Gláucia engoliu a seco aquela afronta, ao mesmo tempo em que repetia ao noivo, trêmula, mas, Glauco, Marisa está seminua.
Voltando seus olhos na direção do interior do veículo, o rapaz percebera que a mulher, astuta, se fizera oferecida para produzir o cenário perfeito às conclusões negativas a respeito de sua conduta. Observando o tipo de comportamento de Marisa, agora assumindo a sua maldade deliberada, Glauco não titubeou em adotar a medida que lhe parecia mais adequada. Dirigiu-se à porta que Marisa ocupava no veículo e, abrindo-a, arrastou a ousada e perigosa mulher para fora do mesmo, dizendo que ela não merecia qualquer outro tipo de tratamento, pela maneira vil e mesquinha como estava se comportando. Gláucia jamais havia visto Glauco tomar uma atitude dessas com ninguém e, observando a indignação em seus atos, constatou que ele também estava surpreso com a conduta de Marisa. Nesse exato momento, Félix se aproximou da mente da noiva do rapaz e, conectando seu pensamento ao da jovem, irradiou-lhe uma força calmante, despertando sua lembrança sobre o aviso que houvera recebido dias antes, falando dos momentos difíceis que iria enfrentar ao lado do rapaz amado, tanto quanto do testemunho que ele próprio teria que passar. Gláucia não registrara conscientemente tal emissão. No entanto, sua alma recordou-se dos avisos recebidos na casa espírita para que soubesse se manter em equilíbrio nas horas difíceis que esperavam pelo casal que se amava. Percebendo a irritação e indignação de Glauco em relação a Marisa, que foi atirada por ele no meio-fio sem qualquer consideração, ofendido por sua postura indecente e venenosa, Gláucia ponderou, mais equilibrada: deixe ela aí. Luís se incumbe de levá-la embora. Vamos, Glauco, precisaremos conversar. Vendo, então, que a noiva não agira como seria de se esperar, desequilibrando-se por aceitar morder a isca da malícia, Marisa passou a gritar, enquanto o casal entrava no carro e tomava outro rumo. Você me paga, seu aproveitador de mulheres. Me seduz e depois me joga na rua. Seu safado. Marisa estava alucinando, vitimada pela própria maldade e pelo insucesso de seus planos. Restava Luís, ali na rua, incumbido pela irmã para resolver o problema de Marisa. Despida diante de seus olhos, em evidente estado de desequilíbrio, o rapaz não conseguira deixar de observá-la como um homem, atraído pela sua seminudez. Estendeu a mão para reerguê-la e conduziu-a ao carro, para levá-la ao destino que indicasse. Estimulado pelas suas formas físicas à amostra, Luís, excessivamente marcado pelo desequilíbrio da sexualidade, logo viu a possibilidade de aproveitar-se daquele corpo, comandado por uma Marisa em desajuste. Jefferson provocava-lhe as sensações e instintos, sugerindo-lhe que, se o cunhado já tinha se servido, coisa na qual, efetivamente, Luís também acreditava, ele bem que também poderia aproveitar-se permitindo-se a retomada da virilidade das suas funções masculinas comprometidas pela vergonha de suas condutas homossexuais anteriormente vivenciadas. Marisa, por sua vez, era uma pilha de nervos, à beira do desajuste completo. Aquelas emoções que confundiam erotismo com amizade para, logo mais, terminarem em decepção e vergonha para a vaidade e orgulho de mulher repudiada, faziam dela um amontoado de carne sem rumo. Com ódio ardendo em seu coração, tanto contra o marido que a desrespeitava quanto pelo outro ser cobiçado que não caíra em suas garras, Marisa se deixara arrastar para o âmbito do sentimento ferido isolador da consciência vigilante. Em horas assim, as pessoas costumam se permitir coisas próprias da insensatez, entregando-se a qualquer aventura pela simples satisfação de se vingarem daqueles que se mostraram indignos de seu afeto, revidando traição com traição, tanto quanto reconquistarem sua autoestima através da admiração masculina, voltando a se sentirem desejadas. Acostumadas ao comércio visual,
no qual as pessoas se avaliar pelo tanto de desejo que são capazes de gerar nos olhares alheios, despertando interesses e causando suspiros nos outros, a conduta mais fácil nessas condições é a de se deixar arrastar para os contatos promíscuos e fáceis, como se eles pudessem vingar a dignidade ultrajada. E era exatamente isso que Marisa iria se permitir com Luiz. O rapaz, longe de ser desinteressante, possuía larga experiência em conquistas e sabia identificar uma mulher carente, extraindo as vantajosas concessões que esse estado faculta, quando bem explorada. Assim, ao invés de levar Marisa para o destino solicitado, em face do horário e imaginando que ela não deveria ter se alimentado, resolveu, por conta própria, levá-la para jantar em algum local discreto, oferecendo-lhe uma jaqueta que trazia consigo como um sobretudo para tornar mais discreto o estado de suas roupas. Deixando-se conduzir pelo galante rapaz, que, então, ficara sabendo ser irmão de Gláucia, Marisa, confusa, aceitou o alvitre da refeição, como alguém que, já tendo perdido tudo o que desejava, aproveitaria a circunstância de quem já não tem mais nada a empenhar. Sabendo dedilhar-lhe as fibras da emoção, e não tocando no assunto delicado da cena ocorrida à saída do motel, ambos foram se envolvendo em uma atmosfera de cumplicidade, regada a bebida suave, até que a embriaguez relaxou todas as suas barreiras e, com a desculpa de resgatar a autoestima perdida, se não foi capaz de arrastar para a cama o noivo de Gláucia, ao menos o faria com o seu irmão. Foi assim que, em que pesassem os esforços dos espíritos amigos no sentido de evitar a continuidade das tragédias morais envolvendo Luiz, Marisa e os outros integrantes desta história, com exceção de Glauco e Gláucia, continuavam os demais andando pelos caminhos tortuosos de uma vida aventureira e perigosa. Longe dali, Glauco e Gláucia se entregavam ao diálogo sincero. Sabendo dos avisos que lhes haviam chegado através de Olívia, Gláucia exigiu que a conversa se fizesse na presença da mãe, em sua residência, onde, por cautela, saberia que encontraria o respaldo para qualquer ideia mais drástica, ficando mais protegida contra a atuação de entidades inferiores, que sempre se valem dos momentos de desequilíbrio para atuarem no sentido de empurrar as pessoas para os caminhos dolorosos e traumáticos. Assim, pediu que o noivo a levasse para casa, onde conversariam caso a oração familiar já tivesse terminado. Efetivamente, no íntimo da família naquela noite, apenas Olívia e o esposo João se encontravam, tendo sido encerrada a oração costumeira, durante a qual a genitora de Gláucia sentira ativamente a presença dos mentores espirituais, magnetizando o ambiente para os eventos que logo a seguir se dariam. Ainda que Glauco ponderasse sobre a inconveniência de levar tais amargos momentos para o interior do lar de Gláucia, a jovem se mostrou irredutível na decisão, explicando que não pretendia ficar exposta à influência de entidades negativas que, facilmente, poderiam induzi-la a agir contra seus sentimentos. O rapaz, percebendo o esforço de se controlar que a noiva demonstrava, acabou por levá-la de volta ao lar. Assim que chegaram, era visível em ambos o estado de dor íntima. E se Gláucia possuía motivos para pensar como qualquer um seria induzido a imaginar, Glauco se via ferido pela ironia dos fatos, tornando-se vítima pela tentativa de fazer o bem que sempre houvera aprendido nas lições do Evangelho. Não tirava de Gláucia, no entanto, a razão por se encontrar entre a dúvida e a descrença. Vendo a aflição de ambos, Olívia entendera o porquê do amparo espiritual intenso e inusual de que havia sido objeto o seu lar naquela noite. Sabia que chegara um momento de ouvi-los, não mais como mãe ou futura sogra, mas, sim, como simples irmã que ama e é capaz de superar tudo para que a verdade não acabe corroída pela força do mal mesmo quando pareça que as circunstâncias conspirem para a condenação. Relembrava-se,
palavra por palavra, das exortações recebidas na casa espírita semanas antes, a convocá-la para uma nova atitude com a qual a construção do futuro daquelas duas almas poderia consolidar-se. Glauco, convicto de sua inocência, sentou-se, decidido, para que aquela mulher generosa pudesse ser a testemunha de sua consciência limpa e sua confissão filial. João havia se retirado para o quarto, em busca de seu tradicional futebol, como se não houvesse coisa mais importante na vida do que ver a bola correr de um lado para o outro. No entanto, considerando o nível pouco desenvolvido de sua sensibilidade, podiam os espíritos bem dizer, naquela noite, a função daquele futebol, aprender diante da televisão os despreparados para a compreensão dos dramas existenciais, divertindo-se com as tolices de mundo para que não se ocupassem em aumentar as dores alheias com palpites despropositados, embasados nos preconceitos da ignorância. Assim, a bondade divina se servia até mesmo da tolice dos hábitos humanos para usá-los em favor de seus objetivos generosos. Com base nas noções espirituais de tolerância e boa vontade, Olívia escutou o desabafo de Glauco, iniciado com a ressalva de que, depois que contasse todas as circunstâncias que lhe aconteceram naquele dia, se Gláucia desejasse romper o noivado e afastar-se dele, ele seria o primeiro a deixá-la viver a vida em paz. Não iria adulterar a verdade, nem omitir qualquer informação só para que parecesse ter razão. Iria ser aquele que confessa, ainda que não acreditassem nele. Depois, espírito já endividado pelas condutas erradas do passado, saberia aceitar o destino, ainda que o lastimasse, em face do amor que sentia por Gláucia. Então, depois de tais ressalvas, Glauco passou a relatar todos os fatos, sem nada ocultar nem colorir, até que, sem conseguir mais se controlar, desabou em lágrimas dolorosas de angústia, quando chegou ao relato do encontro com a noiva às portas do motel. Não mais pôde continuar. Apesar de tudo, Glauco fez questão de evitar comentar o segredo que sabia acerca de Luiz e sua conduta promíscua. Ao seu lado, entidades luminosas se postavam, em respeito ao seu esforço de redenção moral, mesmo que isso lhe custasse o noivado e a convivência com aquela família que, em realidade, era a única família verdadeira com que podia contar, uma vez que sua mãe era falecida e seu pai, homem sem escrúpulos, não conseguira manter a ligação com Glauco desde o falecimento precoce da esposa. Glauco não se ligara afetivamente ao pai, porque este, ainda que com uma vida confortável, se mantinha distante, mergulhado em seus negócios e aventuras conjugais com as mocinhas caçadoras de fortuna que sempre andavam à solta. Soluçando sem mais poder conter-se, o rapaz se entregou ao mutismo, sem mais ter o que falar. Ao mesmo tempo, Gláucia derrubava lágrimas de emoção diante daquela cena tão marcante para sua alma. Tudo o que Glauco lhes contara se encaixava naquele perfil perigoso ao qual os espíritos haviam se referido. Seu testemunho valoroso, diante da sexualidade mal orientada do passado, conseguira superar a prova difícil e, por mais que as aparências indicassem o contrário, a dor do coração da noiva se viu aliviada pela confissão coerente e pela palavra franca do rapaz que se dispunha, inclusive, a deixá-la em paz, saindo de sua vida. A palavra de Olívia seguiu-se, após, consoladora e cheia de esperanças, espalhando o lenitivo da confiança que depositava na confissão de Glauco, dando-lhe o consolo das palavras de alento tão importantes para aquele que luta por uma verdade que vale mais do que a própria felicidade afetiva. Olívia era o arauto dos amigos invisíveis, a entregarem ao rapaz através de seus lábios, a exortação do bem, reequilibrando suas forças e revitalizando suas esperanças. Glauco não podia entender o bem-estar que o carinho de Olívia, que tinha todos os motivos para duvidar dele,
lhe causava ao externar sua confiança em sua boa intenção. Isso transmitiu-se para o coração de Gláucia que, naquele ambiente favorável, se deixou contagiar pela devoção do noivo, pelo carinho de sua mãe e pela ação do mundo espiritual que sabia de suas dores do passado e lutava para que suas cicatrizes não voltassem a sangrar, fosse por acreditar na traição ou pela simples dúvida que Marisa, maldosamente, tentara semear em seu íntimo. E então, a noite terminou com o relato de Olivia para os dois companheiros sobre as exortações do mundo invisível acerca do momento delicado que passariam, relembrando que, em momento algum, se veriam desassistidos da proteção indispensável à vitória diante do testemunho moral. Daquele casal que chegara ao ambiente às portas de um desajuste que significava ruptura, surgiu uma união ainda mais consolidada, solidificada pela compreensão e pela capacidade de entendimento, irrigada pela sinceridade e pela verdade que, respeitada em todos os seus horizontes, é o selo da paz da consciência e da harmonia dos corações. Não era esse o sentimento dos demais integrantes da nossa história. 33. O alvoroço das trevas e as ordens do presidente. Depois de todos estes eventos, uma grande reviravolta se observou junto ao núcleo trevoso que organizava as perseguições espirituais. De uma só vez, vários de seus importantes membros foram impedidos de retomar o processo obsessivo, o que correspondia a um sério golpe em suas estruturas. A perda do chefe, um dos espíritos mais ligados ao presidente da organização, acompanhada pelo desaparecimento de Juvenal, repercutiu terrivelmente na estrutura que se mantinha, aparentemente invulnerável, graças ao clima de terrorismo e perseguições implantado pelos seus dirigentes. Da mesma forma, os espíritos que acabaram magnetizados pela força superior que os envolveu durante o processo de amparo a Glauco, também deixavam vazios os postos na referida estrutura trevosa. O mesmo se deu também junto à Dona Mércia, com a diminuição abrupta de trabalhadores, o que tornou periclitante a estrutura de atendimento espiritual inferior que ali estava organizada, debilitando aquele muito ativo comércio com o mundo invisível que costumava envolver, inclusive, gente importante da sociedade. Os sinais de alerta soaram na confusa estrutura da organização. Convocados às pressas, todos os que se ligavam diretamente ao presidente acorreram, amedrontados, diante do inusitado da convocação. Era preciso garantir o equilíbrio da empresa para que não surgissem focos de amotinados, porquanto o dirigente maior daquele grupo sabia que era sob o signo do medo e da ignorância que se fazia mais fácil dirigir toda a organização. Diante da reunião programada na qual tiveram parte todos os mais diretos responsáveis pelos núcleos terrenos de interferência e obsessão dos encarnados, a palavra do presidente se fizera imperativa: os malditos representantes do Cordeiro estão nos atacando. Nós, que nada fizemos contra eles, que estamos quietos em nosso canto, acabamos sofrendo um grave atentado em nossa estrutura, que não pode ficar sem resposta de todos os nossos soldados. Adulterando a verdade para incutir nos ouvintes a ideia de que eram vítimas inocentes, atingidas pela traiçoeira investida luminosa, o presidente sabia que precisava fomentar em seus pensamentos a noção de perigo e de indignação diante de uma ação covarde e injusta. Se nos calarmos agora, poderemos considerar encerrada a nossa atividade e nos tornaremos escravos dos que dizem defender o crucificado. Vejam como são mentirosos. Nossos núcleos de trabalho se instalam por todas as partes. Inúmeros representantes desse cordeiro se acham submetidos à nossa influência direta. Olhemos para a história das igrejas no mundo e vejamos como que, sob o símbolo da cruz, se fizeram assassinos, devoradores de corpos, traficantes de interesses, churrasqueiras de crianças,
degoladores de inocentes, enganadores do povo, usurários de riquezas, sempre invocando a autorização celestial para se conduzirem por tais estradas. Na verdade, são algozes e cães mais temíveis do que o próprio demônio que, criado para o mal, não se esconde por detrás de roupas clericais ou de textos bíblicos. Em geral, assume o que é e declara seu desejo de fazer o mal. Mas estes fingidos hipócritas, sedentos de viúvas desprotegidas, de tesouros amoedados, de dízimos que usam para corromper e fazer campanhas políticas,